E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal falando do Sampa Chess Open, evento que ocorreu aí desde o dia 29 de janeiro até o dia 4 de fevereiro, acabou nesse domingo. Título aí do grande mestre Alexander Fier. Vamos falar aí da classificação final primeiramente. A gente vê aí Fier vencendo com 7,5 pontos e 9 à frente do mestre internacional do Peru, Diego Flores Quijas. Os dois ficaram com 7,5, porém o Fier ganhou no critério de empate do confronto direto. O jovem Licael Ticona da Bolívia ali ficou em terceiro. Vitor Chumiatsky fez um bom torneio ali em quarto. Destaque da vitória dele contra o Fier, né? Um grande resultado. Matias Pérez Gormaz, do Chile, MI. Leandro Perdomo, também MI da Argentina. Lucas Aguiar em sétimo, mestre FIDE. Natan, MI, ficou em oitavo. Silvio Oliveira em nono, né? O jovem Ian Telek fez um ótimo torneio, ele ficou em décimo, completando os 10 primeiros com 6,5. Eu fiquei na posição de número 11, assim como junto com o Iago, também com 6 pontos. Fernando Dutra, 6. Remy da Bolívia fez 6 também. E assim por diante, ele tem o restante ali da lista, né? Ali tá, vamos só aumentar um pouquinho aqui. O Renato Batista ficou em 15º, Matheus Mendes em 16º, Cauã 17º, Grande Mestre Veraldo Matsuri em 18º, M. Johnny Cueto da Bolívia e a Mestre FIDE Juliana Teral, completando aí os 20 primeiros. Eu fiz um torneio difícil, né? Perdi ali para o campeão, para o Fier e para o vice, o Diego Flores, empate com o GM Iago e com o mestre internacional Matias Pérez Gormaz. Depois consegui 5 vitórias nas outras partidas, perdendo um pouquinho de rate, né? 6,6 no total. Também teve o evento de rápido e de blitz. O rápido ganhou o Matias Pérez do Chile. O Marcos Vinícius Santos Ovelha ficou ali em segundo, empatado, perdeu acho que nos critérios de empate. E no blitz venceu o Diego Flores, né, do Peru. Eu não participei nem do rápido nem do blitz dessa vez. E vamos à análise da partida muito interessante da última rodada contra o grande mestre Alexander Fier. Partida dura, lutada ali. Acabou sendo bastante importante ali para o Fier ganhar o torneio. Eu precisava ganhar para ficar ali entre os primeiros também. O empate ficaria ali entre os 10, né? Iria para os critérios de empate. Uma partida, então, bastante importante aí nessa última rodada. O Fier tinha brancos, como a gente sabe, ele tem um vasto repertório de aberturas, é difícil adivinhar o que ele ia jogar, e ele veio cavalo F3, né, no lance 1, cavalo F6, e jogou C4, eu joguei E6, e ele jogou D4. Após D5, ele levou o jogo para uma catalã, uma linha que em tese é mais sólida, né, uma abertura, mas tem linhas bastante agressivas também, dependendo da escolha aqui das pretas, né? Essa tomada em C4 rápido costuma levar a partidas mais agudas em relação a linhas como Bispo E7 e Roque, mais tarde tomar em C4 ou jogar com C6 assim sem tomar em C4. Então aí seguiu D por C4, Bispo G2. Muitas vezes as brancas têm que sacrificar esse peão. Eu escolhi aqui a linha do Bispo B4 cheque, né? Tem outras opções aqui. Cavalo C6, A6 para tentar jogar B5.
e outras por aí são possíveis. Bispo B4 cheque, o FIA jogou bispo D2 e eu escolhi a linha com A5, protege aqui o bispo. E aí ele jogou dama C2, o lance principal. E aqui eu cometi um erro chamado lance automático. E isso aqui comprometeu completamente a minha partida. Eu fiquei já numa situação difícil. O que é o lance automático? Muitas vezes a gente está jogando, não é só na abertura que acontece, mas na abertura a gente mais ou menos sabe a teoria, mas faz um lance que é automático da linha e comete uma inversão. B5 é muito comum nessas posições para proteger o peão de C4. Com o peão em A5, a torre sempre tem casas de escape, né, em relação a uma saída de cavalo e o ataque do bispo na diagonal. Né? B5 é um lance super temático, só que eu joguei aqui e imediatamente eu joguei e vi que tinha esquecido de tomar em D2 primeiro, que é o que a teoria recomenda. Se cavalo de B toma D2, joga B6 não, B5, né? Se cavalo sai, tem por exemplo torre A6, dama toma, não B5 diretamente por dama G5, que ataca em B5 e o peão de G7, mas sim C6 com a ideia de B5. Aí a teoria vai longe, aqui A4, agora o B5 já é estável. Dá para jogar o dama G5, roque, dama por B5, mas agora as pretas têm um bom contrajogo aqui com bispo A6. Se tomar o peão de A5, bispo B7 é bom. Ele toma a dama, eu tomo a torre, ameaçando tomar em B1 e ameaçando tomar a dama. Então ele não tem nada melhor do que devolver o material. E esse final aqui é meio que empate. As pretas acabam recuperando o peão, aqui bispo A6 para defender, torre C1, torre toma B2. Esse final provável, é um empate provável. Tem outras opções para as brancas lutarem, mas essa é uma possível linha teórica, né? Então tem que tomar em D2 antes de jogar B5. Imediatamente eu joguei eu percebi que tinha feito a inversão. E aí o FIA, você joga um jogador da categoria do FIA, ele vai punir, e ele não deixou barato o meu erro não. Ele jogou A4. E a grande dificuldade aqui é que eu não tenho lance C6. Eu joguei bispo toma D2 cheque, que não é o melhor, mas todos os lances já ficam numa posição difícil. Mas o C6, que é um lance que eu gostaria de fazer, não funciona. O detalhe é o seguinte, A por B5, eu não tenho C por B5, porque bispo toma B4, não posso retomar, né? A torre está caindo em A8. Tomar em D2 com cheque intermediário, agora as brancas não tomam nem de dama, nem de cavalo de B, sim de cavalo de F. E elas estão simplesmente ganhas. Eu não tenho C por B5, está caindo a torre. Minha ala da dama está em ruínas, todos os peões fracos vão acabar caindo. Embora a partida tenha sido algo parecido, esse aqui era bem difícil. O melhor lance aqui é jogar B tomar 4, destruindo destruindo a estrutura de uma vez. Sobraram peões dobrados isolados por todos os lados, mas os brancos têm grande vantagem depois de dama por A4 cheque. Tem que jogar bispo D7 por causa da ameaça de bispo por B4, então tem que atacar a dama, dama C2, bispo C6 para defender a torre. Roque, por exemplo, roque, torre C1. E as brancas vão recuperar o peão e vão sobrar os dois isolados aqui. A vantagem é grande. Eu joguei bispo toma D2 e agora o grande problema é que cavalo de F toma D2. Eu não posso jogar C6 de novo por A por B5. E de todo jeito a minha ala da dama está em ruínas. Torre A7, ele tomou em B5. Eu tomei em D4 pelo menos. Dama por C4 e dama B6. Bom, a gente pode tentar alegar, né, que os peões das brancas são dobrados e os meus isolados aqui. É verdade, mas esse peão em B5, ele na verdade é muito forte. Ele restringe meu cavalo, meu bispo, meu peão de C, que é atrasado, e as brancas conseguem defender. Eu não consigo nem trocar facilmente esse peão com C6.
Aqui a posição é bem difícil. Então eu tentei lutar entregando um peão em seguida. Cavalo C3, roque, roque, bispo B7 para trocar os bispos. Bispo toma, torre toma. Esse peão aqui está praticamente condenado, né? Mesmo dama toma, cavalo B3 é difícil defender. Se dama 8 de brancos tem várias opções boas. Por exemplo, torre de FD1 simplesmente ocupando a coluna, cavalo D4 de olho na casa C6 ou dobrar na coluna A e ganhar o peão de A5. Eu tomei de torre, cai esse peão aqui, mas vai chegar num final que não é fácil, tão fácil para os brancos converterem. Aqui o Fia jogou um lance excelente, dama D3, muito melhor do que dama A2, né? Que também desocupa a casa para o cavalo e ataca o peão de A5. Porém, aqui eu tenho um bom recurso, cavalo D5, e eu acho que aqui tem mais chances de salvação. O detalhe é que esse cavalo C4, isso seria um erro, porque eu tomo o cavalo de C3 atacando a dama, esse cavalo por B6, cavalo por A2, esse peão toma, posso jogar a dama por B5, e aí a posição é totalmente igualada. Porém, dama D3 é muito melhor, né? Porque agora, se eu jogar cavalo D5, cavalo C4, eu não posso tomar o cavalo atacando a dama. Então aqui a melhor solução é levar para o final, mesmo com o peão a menos, C6 aqui, me livrar desse peão de B5, cavalo C4, dama C5, cavalo por A5 atacando a torre, torre D7, dama C4, o melhor lance, tem que trocar as damas, cavalo toma e agora se livrar desse peão de B5, cavalo por B5. Esse final os brancos têm um peão claro a mais, peão de B2, mas não é fácil progredir com esse peão, porque ele não avança facilmente. Aqui as pretas têm muita, digamos assim, podem resistir bastante pela dificuldade do peão de avançar. Porém, é uma luta desagradável só pelo empate, né, no máximo. Não tem muita chance de vitória aqui para as pretas. E o tempo vai, você se defendendo, o tempo vai baixando, o Fia bota muita pressão. Na prática, a defesa é muito difícil. Mas aqui houve bastante luta. Cavalo C6, torre FD1, eu joguei torre 7. Daria para trocar uma torre e jogar torre B8. Não estava tão claro para mim se era muito bom trocar uma torre aqui, mas era possível jogar assim. Comecei com torre B7, cavalo de BD6, torre B4. Achava que a torre aqui ficava bem colocada, longe do alcance dos cavalos e bloqueando o peão de B, também mantendo sob ameaça. Fia jogou torre A6, cavalo E7, dobrou as torres aqui. E cavalo C8, acho que foi uma boa jogada aqui para trocar esse cavalo chato. Cavalo toma, torre toma e desestabilizar o cavalo de C4, mas aqui o Fia jogou um lance excelente. Torre C6, obviamente não dá para tomar, tem o mate do corredor. Eu levei a torre para cá já para defender o peão de F7, porque ele tem muitas formas de atacar esse peão, dobrando as torres na sétima e também com a ajuda do cavalo, né? Ele veio com torre A7. G5 é um lance cedo ou tarde, é importante para dar um respiro para o rei. Ele melhorou o rei com rei G2, H6 defendendo o peão. E torre A, C7 jogou o Fia. Esse é um lance que eu tenho talvez a ideia de jogar torre C8, mas o Fia chegou à conclusão que não era tão bom trocar aqui uma torre, porque diminui a chance de ataque dele na ala do rei. Ele aqui, cavalo D6 era uma continuação forte. Difícil, né? Porque deixa o peão de B2, mas aqui ele pode jogar torre de C7, torre por E2, cavalo por F7. Ele tem muito ataque. Aqui cavalo por H6, cheque é uma ameaça. Ele vai provavelmente ganhar um peão com ataque aqui e todas as chances de vitória.
Após cavalo D6, não sou obrigado a tomar em B2. Cavalo E4 para trocar os cavalos talvez seja melhor, antes que ele dobre na sétima. Mas aqui ele pode trocar uma torre numa situação melhor, para desalojar essa torre bem colocada em B4, porque aqui ele atacou o cavalo e a torre, eu teria que trocar, as torres. Torre B8, F3, e ele pode progredir lentamente, trazendo o rei, criando alguma ameaça em F7, tem boas chances de vitória aí na prática. Torre A C7, cavalo D5, e aqui o FIA acabou voltando. Eu voltei, claro, a repetição me interessava nessa situação, aí H3, H3, cavalo D5, e eu fiquei aqui mexendo, tentando fazer um lance que não comprometa a posição. Esses lances de cavalo têm essa virtude. Cavalo F6. E aqui o FIA jogou F4, que é um lance, faz parte aqui do plano dele de, digamos assim, criar um ataque na ala do rei, usando o tema do princípio das duas fraquezas ou duas vantagens. Só esse peão aqui não vai ganhar, ele precisa criar algo na ala do rei. Porém, F4 é um lance que enfraquece um pouco a posição e pode dificultar a vitória dele. Embora mesmo aqui a vitória não seja trivial, não está claro, não tem um plano claro. Mas uma ideia talvez seja jogar um lance aqui como rei F1, ou trabalhar para trocar o de B2 pelo de F7, embora não seja óbvio isso aí. Mas rei F1 e rei E2 é uma ideia possível aqui. E mais tarde tentar fazer um avanço, um progresso aí com os peões. Mas F4 parecia lógico, o grande problema é que enfraquece o ponto E3, né? Eu posso ter contra-jogo contra isso. Cavalo D5, rei F3, dobrei aqui em B8, torre C5, G toma F4, eu quis tirar o peão da linha da torre, torre B3. Aqui era um excelente momento para melhorar o meu rei, ele não tem nenhuma ameaça aqui na sétima, rei G7, e levar o rei para F6, tirar o rei da última fila, isso facilitaria muito a minha defesa. Esse era o momento, né? Porque ele não tem... O detalhe é que ele não tem um lance como cavalo... Quer dizer, até tem cavalo E5, mas eu tenho torre B7 defendendo e com uma ótima posição para empatar aqui. E se cavalo D6, atacando aqui, esse era mais difícil. Torre B3, né? Se tomar em F7, vai tomar em E3 com excelente contra-jogo. Joguei torre B3 direto, torre A3, o FIA deu uma repetida. Agora rei G7, claro, era possível de novo. E agora ele jogou muito bem aqui F5, que é um lance que a ideia é abrir meu rei aqui. Né? Se F toma E6, F toma E6, abrir a sétima, começa a ter temas contra o rei, né? E também desestabiliza um pouquinho o meu cavalo, que está defendendo e atacando muita coisa nessa posição central. Torre B4. E aí torre D7 do FIA foi impreciso. Esse era um momento importante aqui. Torre C6 diretamente era um ótimo lance. Atacando em E6. Se toma F5, cavalo D6, atacando em F5, em F7. E também dificultando o cavalo B6, né? Cavalo B6, agora cavalo D6 é muito forte. O problema de torre D7 era aqui cavalo B6, que era a minha chance de lutar para empatar, trocar os cavalos nesse momento. Cavalo toma, torre de 8. E aqui o detalhe é que pensei muito nesse lance, mas o detalhe é que F toma E6 não funciona aqui, né? Esse é um detalhe importante. Porque eu tomo o cavalo aqui, né? O negócio é que se eu tomar a torre, aí ele ganha. A ameaça de torre C8 é decisiva. Torre D8, torre C8.
Se torre B8 é cavalo B6, seguido de torre toma B8, torre toma B8, cavalo C8. Mas aqui simplesmente dá para tomar o cavalo, né? Em vez da torre com torre toma. Se é 7 com a ideia de torre D8, agora toma a torre e as pretas ganham, né? E se torre toma, cavalo toma, e agora E7, tem um duplo aqui e pega a torre. Então aqui ele não tem tempo de tomar aqui. Aí teria que trocar os cavalos. Daria para tomar com a torre de 8. Agora se F toma E6, eu posso tomar com a torre, né? E esse final agora é bem tranquilo de empatar. Esse peão a mais não dá nem para sentir. Estou jogando aqui, pressionando em E3. Essa foi uma ótima oportunidade aqui perdida para empatar. E se depois de torre toma, torre de C, C7, dá para jogar vários lances aqui. E toma F5 é bom, torre toma B2 é bom, torre B5 atacando em F5 é bom. Se torre toma F5 cheque, troca. E esse final aqui deve empatar. Se torre C2 F7, né? A torre está passiva. Era um grande momento aí que eu deixei passar. Na partida eu acabei jogando H5 e agora o FIA jogou de uma forma muito convincente. Torre D6, atacando em E6. Torre E8. Toma E6, F toma E6. Agora o meu rei tem problemas. Rei E4, o rei dele entra na parada aqui, né? Eu joguei torre B3, torre de C, C6, rei F7, cheque. Rei G8. Se rei F6 tem torre, toma D5. O peão está cravado. E agora ele toma em E6 e vai ganhar de maneira forçada. Cavalo por E3. E se não fosse essa manobra aqui, provavelmente escapava, mas ele tem essa manobra aqui. Torre G6, rei H7, torre G3. E agora vai forçar um final de cavalos, que ele vai ficar com 2 peões a mais. E a vitória é tranquila. Não cai a peça aqui, embora o cavalo esteja cravado, porque eu tenho esse lance, né? Cavalo C4, atacando a torre, torre toma, recupera a torre com cheque, porém, não é perdido. Aqui o FIA vai tomar o peão de H. E a vitória é tranquila, ele ganhou tranquilamente aqui com boa técnica. Só tomar cuidado para não perder esse peão, né? Ou levar algum duplo repentino, mas aqui não houve muita chance, né? Cavalo A3, agora ameaça talvez cavalo C2, B5, cavalo D4, cheque, mas claro, quase qualquer lance evita isso. Rei G5, cavalo B5, cavalo E3. E aqui, depois que ele jogou rei G6, é uma boa hora para abandonar. A precisão da partida foi de 91,7 para as brancas, 82,6 para as pretas. E uma partida muito interessante e muitas lições aí dentro do torneio, né? E partidas instrutivas, muita coisa para estudar. O próximo agora é o Araraquara Chess Open, agora no Carnaval, de sábado a terça de Carnaval. E é isso, então. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.